Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Agora fazendo a parte 2 sobre o filme A Luz, que eu assisti ontem no cinema, no Festival de Cinema Europeu, que ocorreu na Paulista, ali na Reserva Cultural. Eu acho que foi o último dia, né? Se você ainda não assistiu ao meu primeiro vídeo e ainda não assistiu o filme, assista o primeiro vídeo, que eu acho que é mais interessante, cabe melhor pra ti. É um vestíbulo, uma sinopse ao filme. E aí depois que você assistiu aquilo e assistiu o filme, aí a gente retorna aqui pra poder conversar mais a respeito, porque eu vou entrar de forma um pouco mais profunda em aspectos do próprio filme, enredo e tudo mais. Então, assim, eu já tô avisando de antemão. Para que você não se frustre e depois reclame que eu falei muito, sendo que já tem um vídeo que eu gravei ontem à noite a respeito de primeiras impressões, né? Então vamos lá. Eu vou separar pelos personagens porque eu acho que fica uma forma mais dinâmica e eu faço o fechamento porque é um filme longo, como eu disse ontem, né? Mas não é um filme difícil. Como eu disse ontem, é um filme que faz uma crítica ao europeu contemporâneo, que é engajado em causas sociais, porém tem as suas contradições, as suas idiosincrasias, né, digamos assim. E eu vou separar pelos personagens, como eu disse, né? Então, a primeira personagem que é a Milena, que é interpretada pela Nicolette Krebitz. Então, a Milena, como eu disse ontem, ela é uma mulher liberal, autônoma, ao menos transparece isso, né? Feminista, é uma mulher que é engajada em causas sociais e que atrela isso ao seu trabalho, ela alinha isso ao seu trabalho, ou seja, ela tem um trabalho engajado em angariar fundos para esses projetos sociais nos países periféricos. Então ela é a ponte entre o governo alemão e esses projetos, né? Então ela é meio como se fosse não diria uma lobista, mas uma lobista do bem, digamos assim, mas é uma pessoa que está lá para representar esses projetos sociais e conquistar, por meio dos políticos, os fundos para poder financiar. No caso aqui do filme, financiar um teatro lá numa região periférica do Quênia, em Nairobi, né? Então, assim, para quem olha de fora, ela é uma mulher autônoma, ela é uma mulher que bem-sucedida, que tem uma mulher bonita, uma mulher que tem os seus atributos profissionais, né, muito bem reconhecidos, ou seja, ela tem como posso dizer, um trânsito profissional já bem consolidado, de certa forma. Ela viaja para o Quênia constantemente, ela vai viajando entre os países para poder desenvolver esses projetos sociais, né? Então ela conhece pessoas de influência no governo. Então ela é uma mulher, para quem olha de fora, ela é uma mulher atual, contemporânea, feminista, engajada, né? Bem-sucedida, né? Então essa é a imagem, uma boa imagem para quem olha de fora, né? Só que quando se começa a olhar de perto, uma visão mais introspectiva do ponto de vista dela, a gente começa a identificar que não é bem assim, né? Que a imagem não coaduna com o que é real, que ela tem um casamento que está ruindo, que ela mal conhece os seus filhos, que ela tem as suas crises. Então, assim, ela não consegue se identificar e se como que eu posso dizer? E se posicionar na própria vida, né? Então ela não tem uma identidade que ela consiga extrapolar isso de forma com que ela se sinta feliz, né? Então esse é o primeiro aspecto, né? Depois tem um personagem que é o Tim Angels, que é o marido, né? Também engajado em causas sociais, que acredita em causas sociais. Ele trabalha numa agência de publicidade, salvo engano, fazendo peças, né, para grandes marcas. O famoso rebranding que vem acontecendo aí nos últimos 25 anos, desde o início do século, que é atrelar essas grandes marcas causas sociais, engajamentos sociais, para transmitir uma imagem positiva dessas grandes marcas. Ou seja, a minha marca multinacional, ela é
engajada com causas sociais. É o famoso pink money, o famoso black money, né? Que quer captar o dinheiro dessas minorias e dessas causas sociais. Então isso já é muito batido, né? Na publicidade, então ele trabalha com isso. Só que ao mesmo tempo que ele trabalha com isso, ele está servindo o grande capital. Ou seja, também é uma dicotomia, uma idiosincrasia, né? A realidade dele não coaduna com os princípios que ele cultiva. Então, assim, ele... E aí o casal, ele tem essa imagem, apesar de beirar ali os 40 e poucos anos, é um casal ainda jovial. É um casal que transmite jovialidade, né? O Tim anda de bicicleta, com roupas que são de adolescente, digamos assim. A Milena, apesar de ter um ar um pouco mais austero, né? Talvez por transitar ali entre os políticos e tal, mas é uma mulher bonita, bem cuidada, é uma mulher que também se mostra de forma jovial. Então, assim, ela é um casal que ainda talvez esteja muito apegado à imagem de quando eles eram adolescentes ou jovens adultos, quando tiveram seus filhos gêmeos. Então, esse é um ponto que eu quero fazer o fechamento do vídeo. Que eu vou falar lá perto do final, para esse vídeo não ficar muito longo. Então, vamos para os filhos. Estou fazendo apenas um vestíbulo dos personagens, tá? Então, a gente pode conversar por muito tempo, porque esse filme aqui tem 2 horas e 45 e dá muito pano pra manga, tá? Então, assim. Aí tem o John, que é o filho. Esse casal tem um filho. São filhos gêmeos, né? O John e a Frieda. O John. Ambos têm 17 anos. O John é um personagem que vive trancado no quarto, na sua realidade aumentada por meio do óculos VR, né? E assim, ele fica praticamente 24 horas do dia dentro do quarto, jogando com os amigos, participando de campeonatos, ganhando uma grana em cima disso. Mas ele vive a realidade dele apartada da casa. Ele mal conversa com os pais, né? Ele mal conversa com a mãe, com o pai e com a irmã. Então, é como se... E essa casa é como se fosse um arquipélago, digamos assim, com as suas várias ilhas, todos convivem dentro do mesmo ambiente, mas não se conversam, não trocam, não interagem, não convivem, não partilham, entende? Esse é o princípio. Tem a Frieda, como eu disse, a Frieda, ela também tem 17 anos, vive com os amigos, em uma vida lisérgica, consumindo vários sintéticos. Ela também, cheio de crises, né? Se identificando sexualmente ainda, também engajada em suas pautas sociais, enfim, mas também não é uma ilha dentro daquela casa, né? O pai acompanha ela para poder fazer o aborto, enfim, como eu disse, esse vídeo é para quem assistiu o filme, então eu estou partindo do pressuposto que você já sabe todas as informações que são passadas no filme. Então você vê que, por exemplo, o pai acompanhando a filha para a clínica de aborto e a relação que ele tem com esse ato, que é como se fosse algo banal, denota esse, digamos, engajamento com as causas à esquerda, né? Para ele é algo comum. Mas, ao mesmo tempo, ele não tem uma relação tão afetuosa assim de pai com filha, né? Ou com pai com filho, pai com esposa, marido e esposa. Ele é engajado com... Ou seja, esse filme mostra muito, e é uma crítica a essa imagem do europeu contemporâneo, e aí também eu vou já entrar no aspecto da personagem das empregadas, que é uma realidade em que as pessoas são muito preocupadas com o mundo, com o futuro, com as causas sociais, né, enfim, ou são preocupadas em vender essa imagem, que elas são preocupadas com o futuro, com o mundo, com a humanidade, mas internamente elas estão
assim, literalmente cagando e andando para a vida delas e para os que estão no entorno, entende? É, transmite uma imagem fria e até, digamos, apática com os que estão no seu entorno. Não cultiva os princípios que elas defendem para a humanidade, digamos assim. Tanto que o filme começa com a empregada infartando, entende? A empregada que viveu por muito tempo dentro da casa, eles nem sabiam direito sobre, só sabiam o nome dela, né? Eu acho que a filha, no momento, fala que foi descobrir o nome da empregada depois que ela faleceu. Eu acho que teve uma fala assim, né? Ou seja, são pessoas, é uma crítica a esse grupo social que denota uma preocupação com o futuro da humanidade, com os engajamentos, com os reparamentos históricos, com o desenvolvimento humano e tudo mais, mas que não se preocupa com seu jardim, né? Já diria Voltaire. Não se preocupa em cultivar o seu próprio jardim. Então não se preocupa em qualificar a vida daqueles que estão no seu entorno, né? Eu já diria também Dostoiévski, né? Que não vou lembrar a frase exata, que eu amo a humanidade, mas eu odeio o ser humano. Eu acho que se encaixaria aqui nesse filme. Porque são pessoas que dizem amar a humanidade, mas ao mesmo tempo eles têm uma relação de ódio consigo mesmo. Uma relação de ódio com os que estão no seu entorno, com seus pares, né? Então, é uma relação ali conflituosa, uma relação difícil. E por isso que eles estão em constante crise. E o casamento deles está ruindo, né? Porque também é uma parte do filme que eles estão numa terapia de casal, a Milena e o Tim. Porque desde que eles têm os filhos, há 17 anos atrás, eles estão ligados no automático, entende? Eles estão tão focados em... E aí também é uma crítica que a Frieda faz aquela cena na cozinha, que a filha começa a brigar com a mãe e tudo mais, e revela que fez o aborto e tal. Naquela cena, a filha confessa à mãe que ela meio que constata que a sua mãe é muito preocupada em resultados, em otimizar as coisas, ou seja, focada nos objetivos, mas esquece das pessoas. Então, desde que ela teve o casamento, ela olha a sua vida de cima, que é uma parte da sessão, né, de terapia. Ela passa a olhar a sua vida de cima. Por quê? É como se ela perdesse a autonomia, ela entende dessa forma, e ela tivesse a obrigação de doar-se e dar o melhor de si para a criação dos seus filhos. E o casamento se tornou uma monotonia, né? Não tem mais a afetuosidade, os afetos, né? Que é uma reclamação do Tim. Não existe mais a relação, o desejo, sabe? O que o homem também gosta, que é uma reclamação dele, que ele reclama, né? Que a Milena não o enxerga mais como um homem, como um desejo, sabe? De uma relação carnal, uma afetuosidade, de perguntar para ele como foi o dia dele, ter o desejo sobre a rotina dele também, essas coisas, e vice-versa, que ela reclama que ele enxerga ela apenas como um objeto sexual, algo assim, e que ele foge dos problemas, né? E que ela meio que passa a ter até se sentir de uma certa forma assediada, e ela ao mesmo tempo se sente culpada por ter esse sentimento. Ou seja, são pessoas presas a uma imagem e a um compromisso, digamos assim, porque em manter essa imagem de somos casados, temos 2 filhos e temos essa responsabilidade em criá-los, né? E acaba se apagando, né? Então tem uma cena, e eu acho que uma das cenas mais impactantes do filme também, que é a parte que estão para enterrar o funeral e o enterro da empregada que infartou dentro da casa deles.
que a Milena, são duas partes que assim, me chamou muita atenção, que a Milena vai falar com a família da empregada que faleceu dentro da casa deles, né? E ela vai dando as condolências e tal. E quando chega no patriarca, né, no marido da, da empregada que faleceu, ele pergunta, mas quem é você? Ou seja, mostrando essa frieza, né, essa desumanidade das relações contemporâneas. Tudo é muito... você é apenas um prestador de serviço. Ou seja, a pessoa está trabalhando dentro da sua intimidade, que é a sua casa, que é o ambiente mais íntimo que o ser humano pode ter. E não existia uma relação em que aquela família conhecesse a empregada e a vida daquela empregada. Então, eles a tratavam apenas como um ser humano que está ali para poder prestar um serviço, e acabou, né? Ela infarta, com preocupações dessa própria família, né? Que é na relação lá de fazer o pagamento e se preocupar em servir, né? Ela tem esse infarto, então vive nesse automático, nesse sistema maléfico, eu diria. E, e é isso. E são pessoas engajadas, são pessoas de esquerda, são pessoas preocupadas com o mundo, preocupadas com causas sociais, né? Então, por isso que eu digo que a toada desse filme é uma crítica a esse tipo de tipo humano, de personagem, que é a pessoa que se preocupa com a humanidade, né? Mas não cuida do seu entorno, não cuida do seu jardim, né? Não cuida em cultivar os seus princípios dentro do seu entorno, do seu aspecto mais íntimo, dentro da sua família, dos amigos, nas suas relações de trabalho, né? Com as pessoas que lhe servem. Então, eu entendi dessa forma. E aí tem a, a nova empregada, a Farah. Não, vou primeiro falar do Godfrey, acho que é isso, que é o cara lá do Quênia, que trabalha também nesses projetos sociais, e aí ele depois conquistou um emprego na Unesco, salvo engano. E ele transita, assim como a Milena, entre o Quênia e a Alemanha, só que aí depois no final eu descubro, eu não sei se é porque eu sou muito lerdo para alguns detalhes de filmes como esse, mas só no final que eu entendi, desculpa, se você entendeu antes, parabéns, mas eu só fui entender perto do final. Naquela cena da piscina que aí eu fui entender, que eles foram mais enfáticos, né, digamos assim. Mas que teve o caso com a Milena e gerou o Jill, né, porque assim, eu poderia ter captado ali no momento que o Godfrey levou o Jill pra casa dele, aí o Tim na porta fala... Mas não é a semana B, não é o mês B, ou seja, ali já daria para subentender que existia uma guarda compartilhada, digamos assim, né? Mas eu fui entender depois. Então você vê que é um casal tão assim pra frentex que em nenhum momento o Tim demonstra algum desconforto com essa relação extraconjugal que a Milena teve. Só no momento ali que eles estão discutindo, que ele fala, ele critica, né? Você é tão feminista, tão autônoma e tudo mais, mas dá a entender que esse seu feminismo ou essa sua autonomia é apenas uma extrapolação do seu ego, na verdade. Não é uma afirmação. Não é apenas, como que eu posso dizer, uma, uma liberdade, um exercício da sua liberdade, mas assim é como se fosse eu não lembro a expressão exata que ele usa, né? Mas é como se usasse essa causa como subterfúgio para poder afirmar o seu próprio ego, alguma coisa nesse sentido. Eu entendi dessa forma. São 2 horas e 45 minutos, nem tudo a gente pega, né? Não é igual em casa que a gente tem o pause e pode retornar para poder entender melhor. Mas foi assim que eu entendi, ou seja, ela tem essa relação extraconjugal,
com o Godfrey lá no Quênia. Tem o Jill. O Tim aceita, porque em nenhum momento eu vejo uma crítica a isso. Então, aparentemente é um casal que aceita relações extraconjugais, pelo que eu entendi, né? Ou seja, mais um aspecto que afirma esse lado de pessoas que são engajadas com causas mais liberais, digamos assim. E aí, o Jill é um desses personagens que também, durante todo o filme, vai cantando o Bohemian Rhapsody, ou seja, This is real life or just a fantasy. Então, eu vou pegando os detalhes. E essa música não foi escolhida à toa, né? Porque é um questionamento que o diretor vai colocando em cena. E eu acho isso muito interessante. Ele coloca... essa música não é à toa, né? Porque vai perguntando, esse refrão, né? Isso é uma vida real ou é apenas fantasia? Eu matei um homem, eu sou apenas uma criança, né? É o tom do filme. São pessoas perdidas, desiludidas talvez, que não estão seguindo o caminho que talvez elas quisessem, né? A Milena, depois do enterro da empregada, ela tem aquela cena que tem várias, eu entendi como sendo várias Milenas, né? De várias linhas do tempo possíveis, ou seja, no que ela poderia ter se tornado, né? Quem ela poderia ter se tornado, ou quem ela já foi, né? Então, são tantos aspectos interessantes nesse filme. Não é um filme que eu me arrependi. É um filme que valeu a pena as 2 horas e 45 minutos que eu estive na sessão. E assim, E aí tem por final, já passei por todos esses personagens. Não vou citar todos os aspectos, né? Como, por exemplo, a demissão do Tim, ou seja, ele é apenas uma peça do sistema, é usado pelo sistema, né? E parte da frustração dele é essa, né? Quando ele vai buscar emprego, ele não consegue, porque ele não se enquadra. E aí né? Eu achei isso muito inteligente do diretor, né? Porque ele é uma pessoa engajada com as causas sociais, mas quando ele vai buscar um emprego, ele se desilude, porque ele não vai conseguir emprego. Porque entre os candidatos tem o negro, tem o LGBT, tem o gay, tem como posso... O que ele fala lá? Eu esqueci agora. Enfim, todas as pessoas que numa composição de candidatos, ele vai ser preterido, porque ele é um homem branco, alemão, né, privilegiado, e aí ele se coloca numa posição um pouco ali, digamos, de contradição interna, né, porque ele se sente, na verdade, um inútil, essa é a palavra, né. Então, ao tentar se reposicionar no mercado, então, entre as suas causas, ele defende que as causas minoritárias tenham preferência e tudo mais. Mas quando ele precisa, ele se sente um inútil, né? E acho que isso faz parte da crítica do diretor, que você defende causas sociais, causas humanitárias para um mundo melhor, mas quando é consigo mesmo, você não tem os mesmos... A sua prática não coaduna com a sua teoria. Mas voltando um pouquinho à meada, eu acho interessante também a personagem que eu entendo como sendo uma personagem principal, que é a Farah, ou Farah, enfim, que é a Síria, uma refugiada, né, e que tem a luz, ela traz essa luz para a família, né, essa tecnologia. Ela é uma personagem, assim, muito bem construída, assim, eu bato palmas, né, porque ela meio que vem para poder desconectar esses personagens do seu passado conflituoso e das suas próprias máscaras que são autoimpostas, né? Essas máscaras sociais. Então, você fazer um desligamento com seu passado para poder tentar se reinventar e seguir a vida, né? Eu acho que talvez essa seja a proposta da luz,
né? Que é seguir a vida. Que é o que acontece no final, né? Que a Farah, ela própria precisa da família, dessa família alemã, né? Depois de se reconciliar ali internamente, familiarmente, né? Por meio da Farah, que é essa intermediária, né? E com essa família restabelecida, ou seja, os pais passam a conhecer os seus filhos, a ter momentos de família, né? Então, eles meio que recompactuam os seus laços existenciais e familiares. E com essa nova energia, digamos assim, com essa nova compactuação, né? Ela precisa deles para poder, ela própria, a Farah, conseguir também fazer o seu desligamento com o passado. Um passado tenebroso, né? Onde a gente depois constata que ela perdeu a família, depois de fugir da Síria, né? Da guerra da Síria. E ela consegue finalmente, né? A gente vê que ela consegue. E no final aparece o Dio cantando This is real life or just a fantasy? Então, assim, no momento que a própria Farah ela consegue restabelecer a vida dessa família, ao final ela quase vai indo embora junto com os seus, né? Com a sua própria família. Então, ela precisava se desligar, precisava se despedir e fazer com que a sua família, o seu marido, os seus filhos, que também são gêmeos, pudessem se despedir e finalmente descansar em paz, né? Essa é a proposta final, eu entendi dessa forma. E aí, como que eu posso dizer, nessa experiência de ascensão, né, digamos assim, ou essa experiência que os personagens vão indo embora, ela quase vai embora junto, né? E ó, eu tô quase 28 minutos, quem vai assistir isso daqui, né? Mas eu achei bem interessante esse aspecto. Ele vai embora. Meu Deus do céu, eu sou muito prolixo. Eu vou até fazer uns cortes, porque é muita coisa. Então, no final das contas, eles vão embora. Eu prometo fazer vídeos bem mais curtos. Eles vão embora e ela quase vai embora. E entra o Dio fazendo o fechamento, desligando eles dessa luz, né? Desligando da luz e fazendo com que eles retornem à realidade, né? E assim, a mensagem que ele entra ali no círculo, desligando as máquinas, fazendo com que eles abruptamente retornem à realidade, e eu achei isso muito inteligente por parte do diretor, né? Porque... E também a própria música, Bohemian Rhapsody, que vai cantando isso, né? Isso é uma vida real ou apenas uma fantasia? Ou seja, a vida que vocês levam é uma vida real ou é apenas uma fantasia criada por vocês mesmos? Entendeu? Então, será que os seus problemas são tão pesados assim de fato? A gente vai sopesando problemas em nossas vidas que às vezes não são tão reais assim. Ou não são tão significantes como nós damos tanta importância a esses problemas, né? Então, a gente talvez se preocupa muito com o externo, muito com realidades paralelas, né? Mas a gente não consegue voltar abruptamente para a nossa realidade e consertar a nossa realidade. A gente não consegue, às vezes, enfrentar os nossos problemas. A gente não consegue ter relações conflituosas conosco e com os nossos pares, né? Com família, amigos, com pessoas que trabalham conosco ou que a gente convive no dia a dia, né? Então não consegue chegar num diálogo, num consenso, numa relação mais empática, né? E essa é a mensagem do filme, né? Você vai se engajar tanto assim, tentar resolver o mundo, tentar consertar o outro lado do mundo, mas você não tá
conseguindo lidar com as coisas que acontecem dentro da sua casa, né? A gente não, às vezes não consegue resolver problemas que acontecem dentro da nossa casa e ao mesmo tempo está defendendo a liberdade do povo que vive lá numa ilha da Conchinchina e tudo mais, mas a gente não olha para nós mesmos, né? Eu lembro que no período da faculdade tinha uma questão do projeto Rondon, que acho que algumas pessoas já devem ter ouvido falar, que era você ter um projeto que você pode participar em causas sociais. Eu acho que é um projeto ligado ao exército, eu não lembro direito, mas que lhe leva para um lugar bem remoto do Brasil para poder desenvolver um projeto social, né? E aí um colega de moradia comigo, que eu morava em República, estava querendo fazer, né? E ele compartilhou comigo falando que a professora chegou e falou assim, olha, colega, é muito interessante você participar do projeto Rondon, mas que tal você desenvolver um projeto aqui nessa cidade? Porque às vezes a gente se preocupa, essa fala dela, né, naquela época, às vezes a gente se preocupa em tentar consertar o mundo lá do outro lado do país, mas tem tanta coisa pra gente resolver aqui localmente, entende? Que não faz tanto sentido você acabar ficar 6 meses, um ano lá fora. E a realidade aqui da terra da onde você vive, da onde você, sabe, você respira, onde você existe, continua a mesma. Talvez os seus esforços e a sua energia sejam mais significativos aqui mesmo, né? Essa foi a resposta dela, né? Então, assim, a gente vai se preocupar em tentar resolver causas tão grandes e que estão fora do nosso controle, mas a gente gasta tanta energia, dispensa tanta energia com essas questões, que a gente não se preocupa em resolver coisas que são factíveis de serem resolvidas por nós mesmos, internamente, né? Uma relação conflituosa com o esposo, com a esposa, uma relação conflituosa com os irmãos, uma relação conflituosa com os pais, uma relação conflituosa com os filhos, entende? Ou seja, a gente quer resolver o problema da humanidade, mas não quer resolver os problemas humanos, entendeu? Então eu acho que essa foi a imagem do filme toda, né? E que eu acho que vale muito a pena assistir. E é muito interessante que você assista esse filme. Não é um filme que eu falo que é perda de tempo, não. Você vai ter. É um bom filme, não é aqueles filmes mal produzidos. Não, é um filme bem produzido, é um filme que você não vai se sentir entediado em nenhum momento, apesar de ter quase 3 horas de filme, né? Mas assista. Eu tive essa interpretação do filme. Você teve essa interpretação do filme? Se você não teve, por favor, comente aí. Vamos conversar a respeito, né? Eu acho interessante esse diálogo propositivo e saudável que a internet pode ser, né? E que possibilita que tenhamos, né? Então é isso. Eu vou tentar fazer vídeos mais curtos, eu prometo, tá? Mas é isso, eu tive essa interpretação. E um pequeno adendo aqui, né? Eu acho que talvez eu não tenha pensado ou não tenha verbalizado no último vídeo que esse filme, ele no final, né? O que tem aquela catarse daquela cena final toda é um momento de libertação, né? Uma libertação tanto pro casal Angels quanto para Farah, né? Farah, não lembro a pronúncia. Uma libertação do passado, né? Tanto para a família da Farah que faleceu, né, no navio, assim como para o casal Angels, para a família Angels, se libertando das suas amarras, né, libertando-se das suas máscaras, digamos assim, e voltaram a ter contato, né, entre um contato humano e tudo mais. Então essa, como eu disse, né, essa dissonância entre a realidade, a prática, né, a praxis, já diria na filosofia,
A dissonância entre a praxis e a teoria é muito grande, entendeu? Então, assim, e talvez seja uma das, como que eu posso dizer? Uma das complicações humanas, né? Porque é muito fácil falar, é muito fácil defender uma causa, é muito fácil você levantar uma bandeira, é uma das coisas mais fáceis do mundo. Mas qual é a sua obra, de fato, né? E essa obra, ela permeia, inclusive, os mínimos detalhes, ou seja, permeia a sua vida mais íntima, os seus aspectos mais íntimos, o seu âmago, né? A sua ideologia, ela coaduna, inclusive, com quem você é, de fato, né? Eu não me estendo nem em relação às pessoas que estão no seu entorno, mas consigo mesmo. Você é quem você acredita e defende, entende? Porque é uma questão de você conversar consigo mesmo, né? E também a questão de. Ah, eu lembrei agora, né? É como diria Santo Antônio, né? Tem uma, um registro, eu acho que é uma carta de Santo Antônio, alguma coisa assim, que fala o que importa não é o que é verbalizado, mas são as obras. Eu não vou lembrar especificamente a frase, né? Mas o que importa no final das contas são as obras, não é o que você tenta vender de quem você é. Não é a imagem que você passa, não é como eu posso dizer? Não é o marketing, não é a publicidade, entende? Como era o trabalho do Tim, né? Ou o trabalho da própria Amélia, né? Melissa, não lembro o nome agora, enfim, que já estou no final do dia praticamente. E já me fugiu o nome da colega, da personagem, né? E assim, assim como, por exemplo, quando ela perde o projeto, é, quando ela perde o projeto, os fundos para o projeto, por um lado, é demonstrado que para o político, para ele tanto faz, isso não importa, o que importa era o que estava sendo vendido, se não atingiu as metas e os objetivos, para ele é apenas uma página virada, e para ela, ela se sente frustrada de certa forma quando descobre que o projeto conseguiu fundos de forma particular, de forma paralela, né, sem ser por meio do trabalho dela. Então, no final das contas, é mais uma forma de amaciar o próprio ego, não sei, porque por um lado ela se sentiu feliz porque o projeto vai adiante em razão do financiamento que os locais conseguiram de forma paralela, mas por outro lado ela se sentiu meio que frustrada, né? Porque o trabalho dela ali acabou e ela não vai poder levantar mais essa bandeira, não de forma momentânea, né? Ou seja, foi interrompido sem novas perspectivas de retorno, entendeu? Então, assim, são muitos detalhes e muitas camadas, né, no filme. Mas assim, eu gostei muito, dá para discutir muitos aspectos desse filme. É um retrato da sociedade contemporânea, talvez de todos os tempos, porque essa questão de nós não conseguirmos, muitas das vezes, sermos aquilo que defendemos e não desenvolvermos obras que correspondam ao que nós externalizamos e verbalizamos, é uma coisa humana, né? Desde os primórdios, o ser humano é assim, né? Mas com o mundo globalizado, conectado e contemporâneo, né, universal, as coisas elas tomam uma magnitude muito grande. Então é isso. Para não ficar um vídeo de 30 minutos, eu concluo as minhas anotações aqui por meio desse vídeo. Mas é isso, vamos conversar sobre cinema, literatura e obras no geral. E é isso. Abraços e capixa, até mais.